Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. Jonathan era um jovem rapaz que sempre namorou a mesma mulher durante toda a sua vida. Julia amava seu namorado com todas as suas forças. A vida do jovem casal sempre foi de muita luta e vitórias. Nada nunca veio fácil para Jonathan, pois ele era de família humilde, e a família de Julia era pobre também. Mas sempre ensinaram o valor da honestidade para Julia. Jonathan era esforçado, mas não tinha conseguido terminar os estudos, pois teve de cuidar de sua mãe idosa, que tinha vários problemas de saúde. Assim, ele só podia trabalhar e cuidar de sua mãe, pois o tempo para estudar era escasso para ele. Julia o ajudava, por dia, ela terminava os estudos e ia para a casa de Jonathan ajudar seu namorado. Assim, ele poderia descansar um pouco, pois seus dias eram difíceis. A rotina de Jonathan era acordar pela manhã às 4h30 e ir para o trabalho, que ficava do outro lado da cidade. Sua mãe conseguia se virar bem em casa, mas com dificuldades, e seu filho só conseguia chegar em casa de noite, o que deixava Jonathan preocupado com sua doce mãe. Devido a isso, quando Julia saía do colégio e ia direto para a casa dele ficar com a mãe dele, o tempo foi passando. Julia conseguiu entrar em uma faculdade pública, para o orgulho de todos. Com isso, Jonathan começou a se sentir um pouco mal, achava que Julia merecia mais na vida do que estar com um homem como ele. Então, ele quis conversar com ela a respeito disso e disse que ela era livre para seguir sua vida se ela quisesse. Porém, a reação de Julia foi inacreditável para Jonathan, pois ela disse que queria seguir sua vida ao lado dele, de sua maravilhosa sogra. Para a surpresa de Jonathan, Julia tirou 2 alianças de compromisso de sua bolsa e pediu a Jonathan em casamento na frente da mãe dele. Dona Doroteia bateu com sua bengala na cabeça de Jonathan e disse que ele aceitasse imediatamente. Ele ficou tão emocionado e sem ação que ficou sem palavras naquele momento. Então, ele aceitou o pedido de casamento de Julia. 4 anos se passaram, e Julia estava se formando na faculdade. Com isso, ela teria mais tempo para se dedicar a ajudar seu futuro marido a cuidar de sua mãe. Jonathan começou a estudar para terminar o colégio, mesmo com mais de 20 anos. Ele queria fazer uma faculdade também, e, com o passar do tempo, Jonathan conseguiu entrar para a faculdade de medicina. Dona Doroteia já estava bem velhinha, mas estava bastante lúcida para comemorar a ascensão do filho. Porém, Dona Doroteia sentia que seus dias estavam perto de acabar e pediu a Julia em segredo que eles se casassem para que Dona Doroteia pudesse ver o ápice da felicidade de seu único filho. Julia aceitou de bom grado o pedido de sua amada sogra e acelerou todo o processo de casamento. Ela explicou a Jonathan que já estava mais do que na hora de eles se casarem para que todos pudessem ser felizes para sempre. A festa de casamento foi maravilhosa, e Dona Doroteia estava mais contente do que os noivos, pois seu filho estava se casando com uma boa moça. Julia tinha se formado em ciências da computação, e seu filho estava na faculdade de medicina. Isso tudo fazia Dona Doroteia pensar que valeu cada minuto até aquele momento. Porém, 6 meses depois, Dona Doroteia faleceu de morte natural, mas com a sensação de missão concluída, pois seu filho teria uma vida maravilhosa. Jonathan estava desolado com este acontecimento em sua vida, mas Julia estava ao lado de seu amado marido, como ela prometeu para sempre. O tempo passou, e Jonathan se formou em medicina.
A vida estava perfeita para o casal que planejava ter filhos e uma família grande e maravilhosa. Dessa forma, Júlia engravidou, mas ela teve uma gravidez complicada. No entanto, tudo deu certo no final. Ela teve um lindo menino que chamaram de Eduardo. Após anos de lutas, batalhas, dores e alegrias, o casal podia ter uma vida em paz e sossegada com seu amado filho. Com o tempo, Júlia começou a se sentir tonta e com enjoos. Como Jonathan era médico, ele conseguiu avaliar e fazer um exame completo em sua esposa. No entanto, o resultado não deixou Jonathan feliz, pois Júlia estava com um problema de saúde grave que exigiria um ótimo tratamento, bastante caro, mas eles tinham como arcar com isso. Mesmo assim, Júlia foi definida, emagrecendo, perdendo o apetite, teve vários sintomas de seu problema, até que um dia ela não resistiu, infelizmente partiu. Jonathan se sentiu terrível por não ter conseguido salvar a vida de sua esposa, a quem tanto amou. Então, ele a sepultou no mesmo cemitério de sua mãe. A mãe de Júlia, Marlene, estava inconsolada com a perda de sua filha. Marlene amava Júlia acima de tudo neste planeta e era capaz de tudo por ela. Marlene abraçou Jonathan e disse que, se ele precisasse de algo, era só chamar ela. Jonathan agora era pai, mas viúvo. Mesmo na dor, ele conseguia ser um bom pai, e Marlene o ajudava sempre que ele precisava, cuidando de seu netinho. Após o falecimento de Júlia, Jonathan ia toda semana ao cemitério para visitar o túmulo de sua esposa. Com o passar dos anos, ele já estava com 38 anos, e mesmo assim, todo mês, ele ia visitar o túmulo de sua esposa. Isso era uma rotina constante para ele, pois ele sentava ao lado do túmulo dela e ficava conversando com ela. Ele falava como estava o filho deles e como Eduardo era esperto e inteligente. O filho do casal já estava com 10 anos, e às vezes ele ia ao cemitério com seu pai para visitar sua mãe. Mais 2 anos se passaram, e a rotina de Jonathan não mudou. Ele ia sagradamente todo mês, na data do falecimento de Júlia, e prestar homenagens. No entanto, a mãe de Júlia se preocupava com o bem-estar dele, pois antes de partir, Elsa conversou com sua mãe e pediu a ela que, caso algo pior acontecesse, ela ajudasse Jonathan a seguir em frente. Assim, Marlene tentava conscientizar que já era hora de Jonathan tentar encontrar um novo amor. Ele entendia a boa vontade de Marlene, mas não via sua vida sem a sua amada esposa, nem colocando outra pessoa em seu lugar. Certa vez, enquanto conversava com Eduardo, seu filho lhe aconselhou também a tentar arrumar uma nova namorada, pois Jonathan já estava com 40 anos, e havia muitas moças que gostavam do jeito dele, mas ele não dava chance nenhuma delas. Então, Jonathan explicou ao seu filho que, para ele, a vida estava boa como era, daquele jeito bem tranquilo. No mês seguinte, Jonathan foi novamente ao cemitério, mas ficou preso no trânsito enquanto se dirigia para lá. Quando ele chegou ao cemitério, já era quase de noite, estava perto de fechar, mas ele ainda tinha alguns minutos para conversar com sua esposa. Enquanto estacionava seu carro, Jonathan viu de longe algo que fez seu coração bater forte e ao mesmo tempo ficou assombrado. Ele viu Júlia, sua falecida esposa, caminhando na calçada do cemitério. Mas como ele estava muito longe e assustado, ficou sem ação, totalmente imóvel dentro de seu carro. Em determinado momento, alguém buzinou no carro de trás, e Jonathan voltou ao seu normal e terminou de estacionar seu carro. No entanto, ele notou que Júlia havia sumido na calçada. Mesmo assim, ele correu na direção que Júlia havia ido, que era a esquina do cemitério. Quando chegou lá, viu apenas um carro vermelho extremamente caro seguindo pela estrada. Jonathan pensou que poderia estar tendo algum tipo de alucinação ou estava trabalhando demais. Por isso, viu Júlia,
sua amada esposa que já havia falecido há anos. Então, ele entrou no cemitério, pois ainda tinha 20 minutos antes que o local fechasse. Conseguiu conversar um pouco com a memória de sua esposa e contou este acontecimento, dizendo em desabafo que talvez estivesse precisando de descanso. O vigia do cemitério veio informar que era hora dele ir, e Jonathan se despediu do túmulo de sua esposa e foi para casa. A caminho de casa, Marlene, sua sogra, pediu para que ele fosse à sua casa, pois tinha que conversar com ele urgentemente. Jonathan ficou assustado, pois pensou que Marlene estava passando mal ou com algum problema, e foi até a casa dela. Assim que chegou na casa de sua sogra, ele tocou a campainha, e a porta foi aberta. Para sua surpresa, não foi Marlene que abriu a porta. Ele ficou congelado e sem ação, pois era Júlia ali na sua frente, um pouco mais velha, mas tão linda como sempre. A mulher muito séria olhou para ele e perguntou se ele estava bem. Jonathan desmaiou em seguida. Alguns minutos depois, ele acordou na sala de Marlene e pôde ver na garagem o mesmo carro vermelho que viu no cemitério. Jonathan viu Marlene sentada ao lado de Júlia e Marlene disse: "Jonathan, está aqui é a Luísa, minha filha. Ela é irmã gêmea de Júlia." Jonathan então compreendeu tudo, pois não se tratava de nada sobrenatural ou de Júlia estar viva. Sua irmã gêmea estava ali. Mesmo assim, Jonathan não entendeu como Júlia tinha uma irmã gêmea, e ele nunca soube da existência dela. Luísa deu a mão e apertou firme a de Jonathan. Ela disse que podia contar essa parte da história de sua vida. Marlene era muito jovem, ficou grávida de seu namorado, que não quis assumir a responsabilidade de ter uma esposa e nem tampouco um filho. Então, ele foi embora e deixou Marlene sozinha. Marlene ia ter o bebê e criar seu filho, mas como era de família humilde, ela não podia fazer exames. Na época, a medicina não era tão avançada como hoje, e Marlene tinha pouco dinheiro. Quando Marlene deu à luz, soube que era um gêmeo. De começo, ela fez de tudo para cuidar das gêmeas, mas ninguém podia ajudá-la. Ela não conseguia um companheiro para estar ao seu lado, pois ninguém queria tamanho a responsabilidade. Além disso, como se não bastasse, Marlene perdeu seu emprego, pois ela tinha que faltar ao trabalho para cuidar de suas filhas. Marlene tinha uma amiga que lhe disse que dar uma de suas filhas para adoção poderia ser benéfico, tanto para ela como para suas filhas, já que ambas teriam um lar perfeito e uma vida melhor. De começo, Marlene não queria se separar de suas filhas, mas ela acabou pensando no bem delas duas e decidiu que esta era a melhor opção para todos. Marlene foi ao orfanato, conversou com a diretora, e ela lhe garantiu que suas filhas seriam bem cuidadas. Mas Marlene pensou bem e decidiu que deixaria apenas uma delas. A diretora do local apoiou a decisão de Marlene, disse que havia um casal muito rico que não poderia ter filhos e que amaria cuidar de uma das gêmeas. Assim, Marlene preferiu não escolher e disse para a diretora fazer isso por ela, sem lhe dizer nada, e assim foi feito. Marlene chorou muito por dias, meses, até que os anos passaram e ela soube que sua filha Luísa estava tendo uma vida de princesa, sendo bem cuidada. Marlene contou tudo para Júlia no fim de sua vida, mas Elsa não ficou zangada com sua mãe em hipótese alguma. Pelo contrário, ficou feliz por sua mãe tomar a decisão certa pelo bem de todos. Luísa já estava procurando por sua mãe e por Júlia, até que ela descobriu onde todos moravam. Porém, Júlia já havia partido, e Luísa ficou muito triste por não ter tido a honra de conhecer sua irmã, mas ficou feliz por reencontrar sua mãe. Luísa não quis participar do velório de Júlia, mas estava lá de longe, observando tudo, e ela viu Jonathan, mas preferiu não se aproximar, pois poderia ser chocante para ele ver alguém com o rosto de sua falecida esposa.
Assim, após o enterro, Luísa se despediu de sua mãe, mas ficou mantendo o contato. Até que agora, anos depois, ela decidiu voltar e ficar morando com sua mãe, pois seus pais adotivos. E foi isso que aconteceu, e agora Jonathan estava mais calmo e tranquilo por saber que não estava enlouquecendo. Marlene foi até a cozinha preparar algo para todos comerem, e Jonathan não parou de olhar para Luísa. Mas ele explicou que não parava de olhar porque ela era a cara de sua esposa, até a voz. Mesmo assim, Luísa explicou que não era tão doce e gentil quanto sua irmã, pois ela tinha espírito aventureiro, gostava de ter uma vida saudável, além de viajar bastante pelo mundo. Os dois conversaram por bastante tempo, e uma amizade começou a surgir ali. Jonathan disse que gostaria muito que Luísa conhecesse seu sobrinho, que ficaria maravilhado em conhecer sua tia que é a cara de sua mãe. A noite de Luísa, Jonathan e Marlene foi agradável e divertida, e sua sogra notou que há anos não via Jonathan sorrindo para alguém na vida como para Luísa. No final, ele se despediu e foi para sua casa. Assim que saiu da casa de sua sogra, Jonathan sentiu uma leve brisa com um perfume que parecia de Júlia, e ele teve uma sensação agradável de que sua esposa estava ali ao seu lado. Dentro de casa, Luísa observou Jonathan indo embora para casa e ela sentiu uma sensação que ela nunca havia sentido antes. Marlene abraçou sua filha e disse que talvez fosse hora de todos seguir em frente. Dias depois, Luísa foi conhecer seu sobrinho, e Jonathan recomendou que os dois saíssem juntos para se conhecerem melhor. Luísa disse que adoraria a ideia, e assim, Luísa saiu com seu sobrinho que estava maravilhado em ver sua tia que lembrava mais a sua mãe. Por várias vezes no dia, Eduardo chorou por lembrar de sua doce mãe. Luísa adorou o jeito gentil e agradável de seu sobrinho, pois lembrava de sua irmã. Eles saíram várias vezes, e certa vez, Eduardo perguntou por que Luísa e seu pai não tentavam namorar. Luísa ficou vermelha como um tomate de tanta vergonha e timidez e disse que ela e seu pai jamais dariam certo juntos. Mas Eduardo disse, por que não? Meu pai só fala de você, do seu perfume, do seu jeito de ser e de como você é legal. Luísa ficou sem ter onde esconder a cara e mudou de assunto drasticamente. Assim, Eduardo teve uma ideia. Certa vez, perguntou ao seu pai por que ele e Luísa não saíam juntos para se conhecerem melhor. Pois o rapaz achava que eles dois estavam se evitando devido à memória de sua mãe. Mas Eduardo disse que Júlia não se importaria, pois ela ensinava Eduardo que a vida tem que continuar. Mesmo assim, eles evitaram sair juntos. Mas Eduardo era esperto e decidiu combinar com sua avó Marlene algo para ambos perderem esse medo de tentarem ser felizes juntos. Então, um dia, Jonathan estava na praça de alimentação de um shopping, esperando Marlene, e Luísa chegou no mesmo local para encontrar seu sobrinho. Então, ambos viram que caíram em um plano bem bolado de avó e neto. Luísa e Jonathan riram muito de terem caído em algo tão simples, e em seguida, o celular de ambos tocou. Era Eduardo e Marlene dizendo para ambos se divertirem, pois era tarde cedo, e na carteira de Jonathan havia ingressos para o cinema. Jonathan e Luísa riram mais ainda com isso. Durante aquele dia, eles se encantaram mais ainda um com o outro, além de ter sido um dia divertido e muito agradável. Vários outros encontros vieram, mas Jonathan tinha receio e se sentia culpado se começasse o namoro com Luísa, e ela também. Então, o dia de visitar o túmulo de Júlia chegou, e ambos foram juntos até lá. O segurança do local ficou assustado, mas logo em seguida compreendeu que era irmã gêmea da esposa de Jonathan. Jonathan e Luísa se sentaram ao lado do túmulo de Júlia, explicaram tudo, e eles queriam a permissão dela para que pudessem dar esse passo maior. Desse modo, algo aconteceu. Uma brisa agradável,
com o perfume de Julia, tomou conta de todo o local. Jonathan se emocionou, chorou, e Luísa o abraçou. Em seguida, algumas pétalas de flores caíram perto deles, e eles entenderam que a resposta era assim. Alguns dias depois, enquanto dormia, Jonathan sonhou e viu Julia, linda como nunca, e ela lhe disse que estava feliz por ele, sempre estaria ao seu lado. Jonathan acordou chorando e ligou para Luísa, pediu-a em casamento por telefone mesmo, mas ele oficializou tudo pessoalmente. O casamento aconteceu pouco tempo depois. A igreja estava enfeitada com as flores que caíram perto deles naquele dia, e para ambos foi um dos dias mais felizes de suas vidas. Jonathan e Luísa tiveram uma linda filha que decidiram chamar de Julia, em homenagem à grande mulher que ela sempre foi. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.